Aí, voltamos. Vamos lá, minha gente. Então, como nós estávamos falando, foi até bom entrar e sair novamente, porque daí eu consegui colocar o nome da live lá. Vamos lá. Então, por que é tão intensa essa relação? Ela é uma relação intensa de dois coléricos, né? Nós estamos falando do pai colérico e dos filhos coléricos. Como que essa relação, quando existe numa casa, um pai colérico e um filho colérico? Como que funciona essa relação? Como que ela se dá? Quais são as tendências delas? Por exemplo, como nós estamos falando de colérico, o colérico ele é quente e seco. O que significa, Simon? Quente, expansão, essa capacidade de expansão, essa tendência a expandir, a movimentar-se, né? Ele tende a ir para fora, não uma expansão, não uma introspecção, mas sim uma expansão para fora, né? E ao mesmo tempo uma secura. Uma secura que quer dizer o quê? Um não envolvimento. Por que ele não se envolve? Porque ele quer manter a ordem. Ele quer dar ordem ao caos. Esse é o significado dessa secura. Ele não se envolve para quê? Para ele não perder as rédeas. Para que ele consiga dar ordem. Entendeu? Então, nessa relação entre um pai colérico e um filho colérico, você vai encontrar isso daí, né? Então, se você for perceber bem, tem uma alta capacidade de expansão e também um desejo de colocar ordem no caos, né? Então, a primeira coisa que um pai colérico precisa lembrar quando está na educação de um filho colérico, que por eles serem muito parecidos, lembrando, né, que eu posso ter um pai colérico que ao mesmo tempo que ele é colérico, ele também pode ser um colérico com o quente sobre o úmido, com o quente sobre o seco, com o seco sobre o quente, ou com o quente sobre o seco com o aporte úmido, né? Isso daí vai variar, né? Então, são coléricos, são muito parecidos, no entanto, não são tão, vamos dizer assim, não são tão idênticos, vamos dizer assim, né? Fala, Kevin, tudo bem? Tudo em ordem? Seja bem-vindo. Então, minha gente, o que o pai colérico ele precisa lembrar? Ele precisa lembrar que precisa existir um adulto na relação, né? Nessa relação de duas pessoas muito parecidas, precisa existir um adulto. E que seja o pai, né? Por favor, né? Que seja o pai esse adulto. Por quê? Né? Você precisa lembrar que você é a pessoa que o seu filho não tem idade para ter essa maturidade, né? Ser o adulto da situação, né? Lembra que eu falei que o colérico ele se coloca no mundo como um soldado? Ele se coloca no mundo como um soldado, ou seja, missão dada é missão cumprida para o colérico, né? Então ele se relaciona com as coisas dessa forma. O mundo impacta ele dessa forma. Quando o mundo dá algo para ele, ele tende a se portar como um soldado, E ele vai também tender a agir como um soldado, ou seja, precisa de ação. Ele se coloca como se fosse numa guerra, né? Então, essa perspectiva, ela precisa ser acalmada na relação com o filho. Por quê? Porque quando o filho, que é do mesmo temperamento que o seu, devido a essa secura e essa expansão também, coloca algo para você, ou entre muitas aspas, ou confronta, ele não está te confrontando na realidade, né? Você não precisa entrar numa dinâmica de competição com ele, né? Porque uma tribo com 2 caciques não dá certo, né? Então, essa tendência da liderança, né? Os filhos coléricos, eles sempre vão tender a impor algo dentro de casa, né? Eles sempre vão tender a isso. E se o pai
se coloca na posição de competição, isso daí é um perigo. Porque daí vai vir os atritos. Por que eu falei que o pai ele precisa ser o maduro da situação, ele precisa ser o adulto? Porque ele não pode se colocar na posição de competição com o filho, pelo território, pela liderança. Não, não é isso. Teu objetivo não é esse. Educar um filho não é eu dar determinadas coisas ou agir simplesmente, como que eu posso dizer, dar determinadas coisas simplesmente, dar de comer, dar de levar para lá e para cá, não é. Lembre-se, o colérico vai tender a isso, a uma praticidade. Eu preciso fazer o almoço, eu preciso levá-lo para a escola, eu preciso levar para o treino, fazer isso, aquilo e tal. E ele esquece do fundamental, que é a educação do filho. O que é a educação? Educar, educare, elevar a alma do indivíduo, né? Então, esse pai ele precisa ter essa concepção, meu filho, meu Deus, porque quando é colocado, por exemplo, um filho nas mãos de um colérico, ele vai pensar assim, pronto, agora sou um pai, e ele se coloca, ou uma mãe, né? E ele se coloca numa posição de, por exemplo, é um desafio, né? Agora é um desafio, preciso fazer, daí ele pensa nas coisas práticas, né? Não é simplesmente isso, não é simplesmente isso. Ele precisa se colocar agora numa posição não mais de soldado, né? Mas de um líder, né? De um líder, de que forma que esse líder vai agir? Porque se ele se colocar na mesma posição do filho, que é a imaturidade, mas é natural para o filho, né? Olá, Raquel, seja bem-vinda, né? Da imaturidade, né? Estar nessa posição aqui com ele é complicado, porque daí vai haver os confrontos, entendeu? E essa expansão, querendo ou não, os pais vão ter uma certa força, porque ele já tem uma certa maturidade em outras áreas, então ele vai ter uma força maior. Então essa força não é para abafar o seu filho, não é para queimá-lo, não é para consumi-lo, mas muito pelo contrário. Essa força que você já tem de conquistas por ter o privilégio de um tempo maior de vida, você precisa usar como um acessório para o seu filho, como um terreno firme para ele se desenvolver, tá? Então esse fogo teu é para aquecer e iluminá-lo. Aquecê-lo de que forma? Motivá-lo. Iluminá-lo, orientá-lo. É isso que faz, né? Então não se coloque na posição de competição, de desafio. O teu filho não é o desafio. Quando você tem um filho colérico, o desafio é você mesmo. É de você para com você mesmo. Entendeu? Porque se você começar a se colocar no mesmo nível que ele, você vai atrapalhar muito na questão, por exemplo, da autoestima dele. O colérico tem uma tendência, muitas vezes, de não elogiar as pessoas. Ele não vai elogiar. O colérico ele vai fazer o quê? Ele vai demonstrar fazendo para as pessoas. E pode perceber, por exemplo, os pais que são coléricos, eles tendem a pensar de forma prática. Então, para ele é fazer, tá? E não é simplesmente isso. Se você for perceber, por exemplo, uma mãe colérica, é aquela que é braba, mas ao mesmo tempo dá tudo. Um total desequilíbrio, muitas vezes. Quando ela está desordenada, ela é aquela que é braba, mas ao mesmo tempo mima. Você não entende. Nossa, não estou entendendo isso daqui. Por quê? Porque ela só vê as coisas práticas, muitas vezes. Se ela tiver presa ao seu temperamento, na sua imaturidade, ela vai ver as coisas de forma prática. Então a tendência dela é pensar assim, meu Deus, então eu tenho que fazer almoço, então eu tenho que levar depois para o trabalho. Então ela foca nessas coisas, no fazer. E ela esquece que a função dela não é simplesmente fazer, mas é também conduzir o desenvolvimento da personalidade desse indivíduo, né? Olá, Ana, fala, Leandrão. Olá, Bruna, seja bem-vinda. O desenvolvimento dela
se eu não focar neles, fala Anderson, beleza? Se eu não focar nisso, eu vou acabar o quê? Impedindo o desenvolvimento. E, consequentemente, se eu tiver muito na minha imaturidade, eu vou acabar até mesmo queimando ele de uma forma que vai atrapalhar até mesmo na sua autoestima. Porque lembra que eu falei que a forma do colérico elogiar muitas vezes é fazendo ou é agradando? Não. Você vai precisar treinar isso daí. Dar a ele palavras de afirmação muitas vezes. Afirmar para ele, olha, isso que você fez foi muito bem feito, parabéns. Você guardou os lápis direitinho, parabéns. Você ajudou o pai nisso daqui, você ajudou a mãe nisso daqui, parabéns. A mãe ou o pai ficou muito feliz com você. Por quê? Porque isso vai aumentar a autoestima. Mas daí não vai inflar o ego dele, porque o colérico ele tem essa tendência de ter uma autoestima muito inflada, né? Não. Agora é tempo de aflorar aquilo que ainda está germinando, tá? Nós precisamos fortalecer, nós podemos abafar os nossos filhos. Cada filho tem uma característica, né? Para cada filho eu tenho um caminho para levá-lo à maturidade dele, ao desenvolvimento da sua personalidade. Então, se eu estiver desordenado, eu vou acabar quebrando as pernas dele na questão da autoestima e também no desenvolvimento dele, tá? E um dos segredos, vamos citar alguns segredos aqui para o pai que é colérico. Lembra que eu falei que quando ele se coloca nessa posição de soldado, como é sua tendência se colocar numa posição de soldado, não é contra o seu filho e nem é para conseguir, a missão não é, vamos dizer assim, conseguir cumprir todos os seus afazeres. Claro que é necessário muitas vezes, você vai ter que ter esse foco, né? Mas, no entanto, a sua missão principal como pessoa não é os afazeres em si, tá? É o autocontrole. Tá? Esse autocontrole é fundamental, principalmente para os pais coléricos. Nós vamos precisar nos deter muito nessa questão da relação do pai colérico com o filho colérico, porque talvez seja uma das mais difíceis relações entre os temperamentos. Por conta do quê? Por conta dessa expansão e dessa secura, né? De ambos os temperamentos. Então, o que acontece? Esse pai ele vai precisar de um autodomínio. Esse autodomínio é justamente para que não haja uma explosão, né? Porque da mesma forma que você também luta para esse autodomínio, esse filho ele vai precisar ser conduzido a ter esse autodomínio também. E eu não conduzo ninguém a um caminho que eu nunca percorri, né? Eu não posso conduzir alguém por um caminho que eu não conheço. E eu preciso conduzi-lo a esse caminho do autocontrole. Da mesma forma que ele precisa ter autocontrole, você vai precisar ter também, né? Para não... Essa expansão não é simplesmente briga. Essa expansão muitas vezes é conseguir não fazer. É essa luta para conseguir não fazer para que o filho faça. Porque lembra que eu falei da mãe que ao mesmo tempo briga e ao mesmo tempo faz tudo pelo filho, ou seja, mima? Ou seja, você está brigando, você está abafando ele e ao mesmo tempo você está cortando as asas dele, porque você está fazendo por ele. Daí é um misto, né? Um misto de obrigação, de cumprir as coisas, e um misto muitas vezes de autocobrança, de peso na consciência por ter brigado, né? Então, eu preciso ter esse autodomínio para quê? Olha, muitas vezes eu vou ter que ter paciência para que o meu filho, né, vá fazer aquilo lá do jeito dele. Nossa, mas não vai ficar tão bem feito. Beleza. Você vai orientá-lo, vai motivá-lo, né? Vai dar, olha, parabéns, filho, muito bem, você arrumou todas as suas camisetas aqui dentro dessa gaveta, por exemplo, né? Parabéns, né? Deu uma ordem, olha que beleza, como ficou o seu quarto, que beleza, né?
Da próxima vez nós podemos fazer diferente, para caber todas as camisas aí, nós podemos enrolar elas e colocar uma do ladinho da outra, né? O que você acha? E você joga para ele. Da próxima vez dá para fazer isso, né? Vou fazer isso, né? Vou esperar agora eu usar um pouco, né, meu quarto, ficar ruim de novo, daí eu arrumo, né? Maravilha, né? Não queira a perfeição ali, naquele primeiro momento. Tenha como meta, não que saia bem feito, mas que saia feito algo, tá? Para que não destrua também esse desenvolvimento e a autoestima do seu filho, né? Então, uma outra característica, uma dica do segredo para a educação, né, e uma boa relação entre um pai colérico e um filho colérico né, deixar o seu filho se expressar. Isso é muito difícil, muito difícil. Quando eu converso às vezes com pessoas coléricas, eu vejo que elas já terminaram na mente delas aquilo que eu ia falar. Entende? Aquilo que eu estou me preparando para falar para elas, às vezes elas já concluíram na mente dela. Mas o que acontece? Se elas concluírem na mente dela, muitas vezes eu quebro as pernas delas. Por quê? Porque eu dou um desfecho totalmente diferente daquilo que elas estavam imaginando. Para quê? Para que ela se toque que o primeiro pensamento dela muitas vezes pode não estar certo. Entende? Então você vir com né, no caso, estou falando disso dentro da terapia, por exemplo, né? Que por ele ser de forma prática, muitas vezes o pensamento deles são muito lógicos. Então quando eu venho com uma nova lógica, ou seja, com uma lógica talvez um pouco mais profunda, dá uma sacada ali, né, no colérico, onde ele percebe assim, opa, não era assim que eu estava pensando. E talvez seja assim também em outras áreas da minha vida, né? Então, gente, deixe os seus filhos se expressarem. Eu sei, é difícil para vocês, mas lembre-se, a tua meta a partir de agora vai ser autocontrole. Eu preciso deixar os meus filhos concluírem o raciocínio deles. Eu não preciso atropelar a fala deles. Por que você faz isso? Porque você tem esse componente quente aqui em cima, que é o quê? A expansão. Deixe os seus filhos expandirem, né? Deixe eles se expressarem, né? Quando você vê, porque lembre-se que o adulto da situação é você. Quando você vê que ele não está conseguindo se expressar bem porque ele está muito nervoso, né? Você fica olhando para ele, espera ele se acalmar, né? Espera ele se acalmar e fala, pronto, respira, e agora vamos falar com calma, que o pai está do teu lado, né? O pai está aqui do seu lado. Pode até brincar, né? Não estamos numa cachoeira, né? Não precisa você gritar. Eu estou aqui do teu lado, estou te ouvindo. Não precisa você se desesperar, porque eu vou ficar te esperando até você concluir aquilo que você quer falar. Então se acalme e fale, né? Ao mesmo tempo que tem essa firmeza, eu dou esse espaço para ele poder falar, né? Não torar no meio da frase ou pegar e já concluir que aonde ele está querendo chegar com aquela conversa fiada dele e tal. Autocontrole, tá? Autocontrole. Para quê? Para que ele aprenda a fazer isso. Porque uma das grandes características de um bom líder é conseguir ouvir seus subordinados, por exemplo, né? A sua equipe. Então, para você motivá-los, você vai precisar ser muito ouvido, né? para eles, né? Outro segredo muito bom e importante, principalmente para os pais coléricos, é o quê? Ter uma pessoa que seja um guia para ele. Uma pessoa que tenha uma visão externa da situação. Pode ser o cônjuge, pode ser qualquer outra pessoa, né? Uma pessoa de confiança, que esteja em bastante contato com ele, né? Por exemplo, essa pessoa de confiança que vai orientar, olha, hoje eu acho que você passou dos limites um pouco, né? Vejo que você estava estressado com isso daqui e acabou descontando nisso, né? Descontando no seu filho, descontando no seu companheiro, ou sei lá, né? Perceba que ter essa pessoa que dê um norte vai ajudar você nesse autocontrole, nessa visão de fora, né? Nessa visão de fora. E assim, né?
Puxa, sabe como é difícil, né? Dois temperamentos iguais. Mas qual que é o segredo dos temperamentos iguais? Né? É o que? Autoconhecimento. Porque o outro ali para você acaba sendo um espelho de como você age, muitas vezes, da sua tendência, muitas vezes, a agir. O que acontece na vida de quem age como você. Né? Então, é como se fosse um espelho, um autoconhecimento. Né? Um autoconhecimento. Se você for perceber nas pedras preciosas como o diamante, ele é lapidado com outro diamante. Né? Com outro diamante. Então, quando o diamante está sendo lapidado ali por um outro diamante, é mais ou menos como um colérico se relacionando com outro colérico, e especialmente o filho. Né? Porque se você não é capaz de ter autocontrole com o seu filho, ou melhor, em vista do melhor para o seu filho, porque ter autocontrole com o filho é mais difícil, mas ter autocontrole em vista do desenvolvimento do seu filho, isso daí é um grande motivador. Isso é um combustível ali muito forte para que você possa se desenvolver como pessoa. Ele vai ser o seu espelho. Você sabe como as coisas entram em você. Você sabe as coisas que não entram bem em você. Então, a forma que você for agir com ele é muitas vezes a forma que você gosta de ouvir certas coisas. É engraçado que o colérico, ele não gosta de ouvir algumas coisas assim muito na lata, né? Mas, ao mesmo tempo, ele age dessa forma, falando na lata, né? Mas também o colérico, ele não gosta de muito rodeio, né? Ele gosta de uma doçura, mas de assertividade, né? Então, tá rindo, né? Tá rindo. Prepara a pergunta aí já, gente. Vai preparando a pergunta. Aí aqui você vai tendo aí, o que vai levantando. Mas é de outro temperamento. Não tem problema. Pode fazer que a gente faz uma relação aqui e vai colocando aí, né? Então, esse diamante que é o colérico precisa ser lapidado por um outro diamante, né? Precisa, principalmente na relação entre pais e filhos. Vai ser muito importante para que você extraia o melhor da sua preciosidade, né? Dessa magnanimidade que é a característica do colérico, essa grandeza, essa fortaleza, né? Mas de forma ordenada, né? E a vida é tão bondosa com você que às vezes coloca um filho igualzinho a você, né? Então, uma das características que um pai colérico precisa ter, minha gente, e é fundamental, humildade. Tá? Humildade. Né? Em relação à maturidade, eu já falei, né? Que tem que ter algum maduro na relação, né? Na situação. Mas humildade. Por quê? Como é difícil para o colérico reconhecer que está errado. É aquela brincadeira, né? Ele um dia se confundiu que estava, né? Ele errou pensando que estava errado, né? Mas não é isso. Esse teu primeiro pensamento diante das coisas pode estar equivocado. Pense nisso. E assim, nenhum pai é perfeito, tá? Nenhum pai é perfeito. Muitas vezes você fica se cobrando porque você não consegue e tal, né? Mas não precisa se cobrar tanto. Você vai errar. O que não pode é permanecer no erro ou não reconhecer o erro. Ou porque o reconhecer o erro é próprio do humilde. O que é o humilde? É aquele que se conheceu pequeno, cara. Olha, não é difícil para ele falar que está errado, por quê? Porque afinal de contas todo mundo está ali, né? Somos todos humanos, né? Podemos errar, né? Então eu vou pedir desculpa. Não tem problema você pedir desculpa pro teu filho. Isso não vai te tirar a autoridade, muito pelo contrário, vai conquistar uma autoridade. Porque o que traz respeito é a humildade, gente. É difícil você brigar com alguém, né, ou ser grosseiro com alguém que é humilde, né?
Por quê? Porque é uma pessoa que conquistou o seu respeito por meio do quê? Da humildade dela. Humildade, humus, aquilo que está aquela coisinha, né? Humus que fica em cima da pedra, né? Todo mundo pisa. Humildade, né? Esse é o segredo, né? Reconhecer muitas vezes quando você está errado, falar assim: olha, meu filho, o pai, né, não conseguiu ter autocontrole, desculpa, filha, a mãe não teve autocontrole, como isso foi ruim, me desculpe, eu errei, né? Isso daí vai trazer o respeito e outra, vai ensinar o seu filho a quando ele errar fazer o mesmo, tanto com você como no mundo lá fora. E isso vai trazer muita liderança também para ele, vai trazer essa capacidade de liderança, vai trazer para ele muito também essa ordem para a vida dele. Porque qual que é o problema de quando o colérico está desordenado? É tacar fogo em tudo. Ele olha para trás e vê vários incêndiozinhos que ele causou. E isso é muito ansiolítico. Entendeu? Isso é muito ansiolítico. Não é um olhar para trás, por exemplo, de um sanguíneo e ver que não concluiu nada, cheio de lacunas. E isso é ansiolítico também. É um de ver destruições. Não, o colérico tem que olhar para trás e ver quantos lugares ele iluminou, quantos lugares te ordenaram devido a uma luz que ele colocou lá. Ele olhar para o desenvolvimento do filho e ver um caminho trilhado onde o filho conseguiu construir algo porque foi iluminado e aquecido por você. Entende? E se caso haver alguma expansão em exagero, né, um grito, uma alteração, se caso houver, não tenha medo de pedir desculpas. Não tenha. Você vai errar como o seu filho vai errar com você, né? Quantas vezes necessário for. Não tenha medo de recomeçar, tá? Lembre-se, colérico, você também precisa ter muito cuidado como você expande ali. Porque muitas vezes quando você vai dar uma ordem, você fala de uma forma grosseira muitas vezes. Se você falar de uma forma grosseira, você não ouve quando falam de forma grosseira com você. Então, o teu filho também não vai ouvir. Se ele for, ainda mais se ele for colérico também, né? Ele não vai ouvir. Ele vai te ouvir na doçura e na assertividade. Tá? Na doçura e na assertividade. Outra forma de reconhecer, essa humildade também consegue levar ao reconhecimento não somente de quando você erra, mas o reconhecimento de quando o seu filho acerta. Isso é importantíssimo. Você reconhecer quando ele acertar as coisas. Fazer elogios. Lembre-se, não é comum para você. Você não elogia, você faz pela pessoa quando você está grato com elas, né? Então, quando você está grato com elas, você pode falar: olha, muito obrigado. Olha, você ajudou hoje. A mãe chegou cansada, né, do trabalho e você lavou a louça. Nossa, que bonito, né? Ah, você ajeitou teu quarto. Porque a tendência do colérico é achar que nada é nada mais, nada menos, né? Ou melhor, né? Tudo é nada mais, nada menos que a obrigação da pessoa, né? E não é. Não é bem assim. Você não está lidando com uma pessoa que tem que ter produtividade ali para você, ou numa empresa. Você está lidando com uma pessoa única que está em desenvolvimento, que depende de você. Então, essa forma de você agir vai levar a você ser essa pessoa que aquece, que ilumina. Puxa, olha, parabéns. Quando você faz isso, você está aquecendo e ao mesmo tempo você está falando assim: olha, você está no caminho certo. É como essa tocha, esse fogo que está na tocha, né? A pessoa pode ter dois temperamentos. Olha, existem algumas teorias, Sérgio, dentro dos temperamentos que dizem que podem, né? Essa linha que eu sigo aqui, eu acho ela muito coerente. Por quê?
Porque você não pode ser ao mesmo tempo um temperamento quente e frio ao mesmo tempo. Não tem como. O que você pode ter? Você ter o aporte, né? Que é o caso, por exemplo, do sanguíneo. Eu às vezes eu sou sanguíneo, mas às vezes eu acho que eu sou melancólico. Não é que você é sanguíneo e melancólico. É que você é sanguíneo, ou seja, tem a quentura e a umidade, mas também tem o componente seco, que é do melancólico. Não que você seja melancólico. Então, na minha cabeça, na linha que eu sigo da teoria de temperamentos, você não pode ter dois temperamentos. Você tem um temperamento e pode ter um aporte, que é construído ao longo do tempo, principalmente dentro da sua família. Principalmente se você, sou um sanguíneo. No caso do Sérgio, eu acho que o Sérgio é sanguíneo. O Sérgio é sanguíneo, mas teve um pai melancólico, um pai colérico. Você pode ter, não só pegar a expansão dele, que é comum para você também, mas você pode pegar o componente seco. Então você é um sanguíneo, né? Ou seja, quente sobre o úmido com aporte seco. Entende? Gente, façam perguntas, eu quero ouvir vocês aí. Façam aquilo que vocês, um exemplo, fiquem à vontade, eu vou esperar vocês aí, tá? Da minha parte, eu acho que seria isso daí, né? Então lembre-se, o segredo lá, primeiro, humildade, tá? Humildade, você também é o maduro da história. Você precisa ser o maduro, você precisa ser o adulto, né? Você que vai orientá-lo, você que vai ajudar ele a ter autodomínio. De que forma? Dizendo? Não só dizendo, mas também sendo, tendo o seu próprio domínio, né? Isso daí, lembre-se, vocês estão lidando, né, nessa relação entre dois coléricos, vocês estão lidando com pessoas que têm o apetite irascível, como a comissão de frente, né? Ou seja, a locomotiva. Não é o apetite concupiscível, né? É o apetite irascível, tá? O apetite irascível é o que faz com que a pessoa busque bens árduos, né? Por isso que muitas vezes o colérico se coloca numa posição de soldado, porque ele precisa vencer uma batalha. E qual que é a batalha do pai sanguíneo? Autodomínio, é uma batalha consigo mesmo, não é com ninguém de fora, é consigo mesmo. Chegando aí, a Ana. O adolescente colérico, quando não ordenado e educado, é um adolescente chato. Como o pai colérico deve trabalhar isso? Porque se não souber lidar, será só faísca saindo. Exatamente. A Ana já está se preocupando, né? Quando termos algum filho, né? Acreditamos que o Rafael não é colérico, né? Mas vai que é, né? Como o pai deve trabalhar isso, né? Olha, nós, principalmente pais, né? Quando tem um filho que está na adolescência, você lembre-se, né? Se está na adolescência, tem vários fatores aí. Primeiro eu preciso saber que a adolescência hoje está começando mais ou menos nos 8 anos, uma pré-adolescência nos 8, 9 anos. E vai chegar, né? Está chegando de forma muito precoce e vai perdurar mais ou menos até os 25. É o que os estudos apontam, né? Mas só que no ápice, vamos dizer no ápice ali, da puberdade, né? Principalmente, ele está com toda a situação hormonal dele alterada. Ótimo, maravilha, né? Você vai realmente ali ser essa pessoa que vai instalar ele na realidade. Porque o que acontece quando a pessoa está hormonalmente alterado? A pessoa muitas vezes está com os seus sentidos alterados. E se os sentidos estão alterados, as informações do mundo estão entrando de uma forma não legítima, de uma forma alterada também, né? Então saiba disso, né? Primeira coisa, explique isso para ele, né? Conte para ele, meu filho, você percebeu o jeito que você falou com aquela pessoa? Né? Você percebeu o jeito que você falou com aquela pessoa? Você foi totalmente sem educação, né? Amanhã, a hora que você tiver uma oportunidade, né? Acho que seria bom você pedir desculpa para essa pessoa, né? Ou se foi na relação entre eles ali, né?
Se foi na relação entre você, né, que tá nessa fase, né, principalmente o filho, se ele tiver realmente nessa fase, vamos dizer assim, difícil, e é com você a situação, lembre-se, você é a madura da história, tá? Se você vê que foi você que se alterou um pouquinho, peça perdão, né? Peça perdão. Nada é perdido, gente. Nem mesmo um erro nosso é perdido. Nós podemos usar essas merdas que a gente faz como adubo, né? Como adubo, né? Como lidar com isso, né? Dessa forma, né? Dessa forma, se permitindo errar também, né? Você errou, não se permitindo, né? Ah, eu quero errar. Não, mas tenha compaixão consigo, né? Porque se você não tiver compaixão consigo, você não vai ter também com esse adolescente, né? Principalmente. Esse adolescente, ele está principalmente agora buscando uma liderança fora. Não mais uma liderança dentro de casa, mas uma liderança fora. Uma liderança dentro da escola, né? Meu filho, será que talvez que você está passando, você está estressado, né? Por que você está estressado? Ah, estou estressado, coisa lá da escola. Ah, talvez é na questão da amizade. Filho, mas será que às vezes você não está explodindo? Eu te conheço. Eu sei que a tua tendência é muitas vezes falar o que não deve. Será que algum amigo não ficou chateado? Você não está criando incêndios aí e está tocando a vida? Vamos apagá-los? Né? O que é isso quando eu falei que ele pode pedir perdão no outro dia para essa pessoa? É apagar esses incêndios, consertar, resolver, né? Vamos lá. Alex e Sandra, vamos lá. Gestante colérica. Eita, porque se sente tão perdida emocionalmente. Aparentemente está tudo fora do controle. Exatamente. Principalmente quando nós estamos gestando, né? Nós, né? Eu não gesto, né? Mas as mulheres estão gestando, elas estão hormonalmente fora do eixo, né? Estão praticamente numa adolescência. Só que o que acontece? Devido a essa alteração hormonal, ou seja, o cortisol, que é um hormônio, que é o hormônio do estresse, a gente fala que é o hormônio do estresse, ele está lá em cima. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar à flor da pele, tá? Saiba disso, isso é um movimento natural. Talvez aquilo que você está vendo não é necessariamente o que a realidade está apresentando, tá? Alexandre, fique bem atenta com isso. Talvez aquilo que você está vendo não é necessariamente aquilo que a realidade está te apresentando, tá? Essa é a primeira coisa para você conseguir ter um autocontrole, né? Ordem, né? Uma das dicas, principalmente para as pessoas coléricas, é a esmola. Sabe o que tem a ver a esmola? Nada a ver a esmola, né? Esmola, minha gente. Por quê? O que é a esmola? E quando eu digo esmola, é dinheiro, né? Dar dinheiro para uma pessoa que da rua ali. Ah, mas é bêbado. Ah, mas vai comprar droga. Meu filho, pense. Esmola é justamente para isso. Para você queimar todo o juízo que você tem sobre aquela pessoa. Se ela vai comprar pinga, se ela vai comprar droga, aí é com ela, né? É uma luz de esperança que você vai jogar sobre ela. Uma luz de esperança, tá? É um ato de esperança que talvez ninguém tenha mais por aquela pessoa, nem mesmo seus familiares, tá? É um ato de esperança. E esse ato de esperança talvez seja a possibilidade para aquela pessoa, né, de mudança e tudo mais. Mas, e outra, né, uma esmola verdadeira. Para quê? Queimar o primeiro juízo. Porque o que é que você faz quando você não deixa aquela outra pessoa falar, ou você já deduz o que aquela pessoa está falando? Você está tendo um juízo já do aonde ela está querendo chegar, né? E isso vai comprometer todo o andamento das relações, tá? Porque você não vai estar presente, você vai estar aqui, ó, né? Sempre querendo fazer um juízo, né? Aquilo que você pensa sobre as pessoas, tá? Então isso, a esmola vai ajudar muito na questão do colérico. É o segredo para um colérico se ordenar, tá? Vamos lá, Sérgio.
Respondi? Acho que sim, né? Simon, qual é mais preocupante dos temperamentos? Qual é o mais preocupante? Qual e mais preocupante dos temperamentos? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Qual que é o mais preocupante? Nenhum. Se você tiver imbuído, todos são preocupantes. Porque a inconstância do sanguíneo vai danificar ele, a explosão do colérico vai danificar ele, o desenvolvimento da sua personalidade, muitas vezes a negatividade do melancólico vai prejudicar ele, a paralisia do fleumático vai prejudicar ele. Então todos precisam estar muito atentos, cada um com a sua cruzinha, viu? Cada um com a sua cruz que vai precisar carregar, entendeu? Então não tem o melhor ou pior. Então os temperamentos são amorais, os temperamentos eles não têm um melhor que o outro, tá? A Valéria falando aqui, ó. Tem alguma live explicando os 4 temperamentos? Tenho, Valéria. Tenho sim. Eu acho que umas 4 lives para trás dessa daqui que eu estou realizando hoje, vai estar lá explicando os 4 temperamentos, tá? Vai ajudar muito para fazer uma introdução para que você saiba aquilo que a gente está falando aqui com mais clareza, com mais... realmente clareza, né? Então veja lá, eu vou pegar e talvez eu te mando depois, tá bom, Valéria? Te mando no privado, pode deixar. Simon, em que pode se confundir o temperamento fleumático com o sanguíneo? Às vezes não sei qual dos dois predominam em mim. Desculpa fugir do foco. Não tem problema, eu falei isso mesmo. Pode fugir que eu tô aqui para explicar sobre o temperamento. Tá? Fique tranquilo, Thiago. Thiago, no que pode se confundir? Ele vai se confundir primeiro ali, né, naquela umidade. Porque esse componente úmido é tanto para o sanguíneo quanto para o fleumático. Só que pense, né, perceba a sua... Mas se você é quente ou frio. Se você consegue, por exemplo, chegar num lugar e sair sem falar com ninguém, ou não sentir a necessidade de falar com alguém, ou de expressar a sua opinião, é muito provável que o que vai predominar em você é o frio, tá? Então, muito provável que você seja fleuma, tá? Mas se você tem uma necessidade de expandir, muitas vezes você vai para casa e fala, nossa, eu deveria ter falado, né? Ou, sei lá, falei, né? Fui numa reunião e me expressei. Né? Eu tenho sempre... Olha as últimas 5 reuniões que você participou, por exemplo. Eu não participo de reunião de família. Opinar por algo. Perceba se você se expressou ou se você não se expressou, né? Fique atento para você realmente ter essa clareza entre o fleumático e o sanguíneo, se você é quente ou frio, porque realmente confunde mesmo. Porque lembra que eu falei que o temperamento é como um ponteiro? Provavelmente, se você for um fleumático, você está quase nas 9 horas ali, ou seja, às 21 horas, seja como for, né? Você está quase nas 9 horas. Se você for um sanguíneo, pode ser que você está próximo, quase chegando às 10 horas. No ponteiro, né? Então, esse ponteiro ali tem que saber, né? Se ele passou das 9 ou não, né? Então, é muito nisso daí. Olhe mais para a expansão, né? Ou para a contração, se você tem uma contração. Ou seja, mais para uma timidez, né? Do que para uma extroversão, por exemplo, né? Outra coisa, vamos lá. Disponha, Sérgio, tamo junto. A Lúcia, eu não sei lidar com minha mãe, por sermos 2 coléricas. É difícil conviver sem brigar. Olha só, né? Olha, acabamos de falar isso daí, né? Mas eu tava falando na questão de relacionamentos com criança, né? E agora, aonde tem 2 adultos, minha gente, né? Um vai precisar ser adulto ainda, né? E quem tá vendo essa live é você, viu, Lúcia? Quem tá vendo essa live é você. Então, eu acho que o chamado do ser adulto é para você. Por quê?
Uma coisa que nós temos, e principalmente na relação já como adulto, é que os adultos estão presos na quarta camada da personalidade. Sabe o que é essa quarta camada da personalidade? Eu tenho uma live também, tá aí, acho que é um pouquinho anterior até mesmo, Valéria, por exemplo, a anterior a essa dos temperamentos. Não, uma depois dos temperamentos aí. Sobre personalidade. E o desenvolvimento da personalidade, eu disse nessa live, inclusive, que o brasileiro não passa da quarta camada da personalidade, que é onde? Onde começou a desenvolver os afetos em volta da sua razão. Como assim, Simon? Por exemplo, você já viu aquela expressão de que o homem é razão e a mulher coração? O que está querendo dizer do homem? Que o homem vê as coisas como elas são, sem emoção, não é? Então é isso. A minha razão, né, mais ou menos com 7 anos de idade, está começando a ser contornada pela minha afetividade, pelas minhas emoções, né? Estou fazendo um contorno afetivo em volta da minha razão. Então, o que é esse momento? Como que é desenvolvido essa afetividade em volta da razão? Como que é desenvolvida? Ela é desenvolvida de que forma? Através de pais maduros, de pais bons. Só que os nossos pais não são perfeitos. E nem nós seremos, gente. Desculpa já antecipar isso para vocês. Nós não somos perfeitos, né? Então, os nossos pais não foram perfeitos. Então, vai ficar, às vezes, algumas lacunas na afetividade. E o que é? Eu falei na explicação do desenvolvimento da personalidade que as pessoas, elas começam a desenvolver sua personalidade quando elas começam ali, mais ou menos na fase do aprendizado, na terceira camada, ela vai calcular o mundo exterior. Na quarta camada, ela vai calcular o mundo interior dela, quanto vale aquele mundo interior. E muitas vezes a gente não saiu dessa camada porque a gente passa a vida toda, né, tentando calcular esse mundo interior, o quanto nós somos amados. Só que isso daí é importante lá para os 7 anos. Depois da minha fase adulta, isso é desnecessário. Eu não preciso saber o quanto eu sou amado. Eu já sou chamado a amar. Entende, Lúcia? Então, por que eu estou falando isso daí? Porque provavelmente nessa relação entre duas coléricas, e acredito ser, né? Você é uma pessoa adulta aqui, segundo a foto de perfil, né? Você é adulta, a sua mãe também é adulta. Ambas provavelmente estejam aí tentando descobrir o quanto que é amada, quanto você é amada pela sua mãe, o quanto sua mãe quer ser amada por você. Isso já não interessa mais nessa fase. Entendeu? Para você desenvolver sua personalidade, você já precisa realmente saber que você é amada. Por Deus que seja. Entendeu? Você não precisa mais do amor da tua mãe, porque, por exemplo, ela reconhecer algo em você, vai mudar alguma coisa? Ai, Simon, é gostoso receber um elogio. Claro que é gostoso. Os teus afetos vão dizer que é gostoso. Mas, de fato, você necessita de um elogio? Não, você não necessita de um elogio. Quem necessita é aquela criança de 5 anos de idade. Você em si não tem mais importância um elogio. Então, não se importe. Outra coisa que eu preciso lembrar, Lúcia, também, é que você sendo colérica, você vai saber disso. Muitas vezes você está sendo grosseira, mas você não quer ser grosseira. Entendeu? Você não é grossa, né? Na tua cabeça você não está sendo grossa, mas quem está ouvindo que você está sendo grossa. Uma das coisas que melhorou muito o relacionamento com a minha esposa, que é colérica, é que eu comecei a parar um pouco de ser afetivo. Nossa, que grosseria, tipo... Hoje eu comunico ela, né? Se é o jeito que ela fala, eu falo assim, olha, senti que você foi um pouco grossa, tal, beleza. Mas antes eu ficava magoadinho com aquilo, né? E eu falei, cara, mas esse é só o jeito dela. É o jeito que ela toca no mundo. É o jeito dela, né? Não vai mudar. Ela pode melhorar um pouquinho, mas não vai mudar, né? Então eu preciso ser menos afetivo. Quem está na quarta camada está preso na sua afetividade ainda. Então, a tua locomotiva desse trem que é a tua vida não pode ser o afeto, a afetividade. Precisa ser
essa razão contornada pelos afetos, entendeu? Desculpa acho que eu expliquei, né, Lúcia? Né? Se caso eu não estiver sendo claro, pode me procurar no privado. Acho que a dificuldade do pai que tem o filho com o mesmo temperamento é querer que o filho faça o correto e não erre como ele errou antes. Não sei se deu para entender. Deu sim, né? É isso mesmo. Essa preocupação é legítima, né? É legítima. Eu sou sanguíneo, o Rafaelzinho é sanguíneo. Eu não quero que o meu filho seja inconstante. Não quero que o meu filho seja tão afetivo como eu fui, porque isso gerou em mim muitas feridas. Né? Eu não quero que o meu filho se fira como eu me feri. Então essa é a preocupação. Só que para eu conseguir fazer isso daí, mais do que eu falar e orientá-lo, Ana, é eu ser, né? Ser constante, ser menos afetivo. Afetivo, quando eu digo afetivo, é ter a locomotiva, a minha afetividade. Não, a minha locomotiva precisa ser a busca pela verdade. Por aquilo que é bom, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é belo, né? Perfeito, Ana, eu entendi perfeitamente. Foi muito agressiva em fase da infância. Hoje não ligo tanto para isso, mas refletiu muito nas atitudes hoje. Então, tento me medir o quanto consigo. Perfeito. Não, é isso mesmo. E olhe, perceba, né, que tipo, e saiba, eu não estou querendo aqui, Lúcia, acocar tua mãe ou querer passar pano, não é isso, tá? E talvez realmente ela foi muito agressiva, né? Violenta, sei lá, até bateu, pode ser possível isso, né? Mas na verdade, Lúcia, essa agressividade muitas vezes ela não vem do fundo do coração. Saiba que essa agressividade do colérico não vem do fundo do coração. Essa agressividade vem da sua superficialidade. Essa explosão superficial não é do fundo do coração. Essa grosseria não é porque ela não gosta de você, é justamente o jeitão, entendeu? Então eu prefiro que uma colérica seja grosseira comigo do que uma fleumática, porque se ela foi grosseira comigo é porque realmente talvez ela tenha razão e talvez eu tirei muito ela do sério mesmo, né? Entende? Maravilha, minha gente? Tô amando isso daqui, gente. Tô amando, tô gostando que vocês estão participando, tô gostando que vocês estão mandando perguntas. Tô muito feliz mesmo. É isso aí, né? Acho que eu respondi todas aqui, né? E, gente, né? Hoje foi então, né, dos pais coléricos com filhos coléricos, e amanhã vai continuar quente o negócio, tá? Porque amanhã será pais coléricos e filhos sanguíneos. Ambos são quentes, tá? Então, vai diferenciar alguma coisinha ou outra, e nós vamos ver uma sabedoria para isso. Vamos ver uma sabedoria de como é essa relação, como vai funcionar, como elas vão interagir, quais são os segredos, quais são os pulos do gato aqui que eu preciso saber, tá? Eu que agradeço, Lúcia, obrigado pela sua participação, tá? Gente, fique com Deus, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui, amanhã estamos aqui novamente nesse mesmo horário, tá? Valeu, um grande abraço, vai ficar anotado, não posso esquecer de mandar para a Valéria aqui a live dela, show, até mais, gente, brigadão.